Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Eu retomo, a pedido do nosso pastor Guilherme e conforme prometido, as nossas reflexões no Evangelho de João, do ponto onde eu parei, no capítulo 19. Para tanto, leiamos os versos 38 até o 42, pois assim nos diz a palavra de Deus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Meus queridos, João fez um registro que parece insignificante, mas que de certa forma revela a postura da maioria dos cristãos ainda nos dias de hoje. José de Arimateia era um cristão oculto, enrustido, tinha medo de identificar-se com seu Senhor e Salvador, porque ainda temia os homens. Todavia, reuniu o pouco de coragem e ousadia que possuía e foi perante Pilatos a fim de rogar que aquele lhe liberasse o corpo de Jesus para que pudesse o Senhor ter um sepultamento digno. Ele tinha receio dos judeus. E não era sem causa. Os judeus, mesmo ainda antes da morte de Jesus, começaram a perseguir ferozmente todos aqueles que se identificavam com Jesus. Muito provavelmente, José de Arimateia fazia parte do Sinédrio e sabia que este gesto acabaria sendo descoberto por seus pares, mas ele não recuou. Quando entendemos a grandeza do perdão que recebemos, não podemos mais olhar para trás. Seguir Jesus com todas as forças do nosso coração torna-se a nossa única opção e vontade. E pelo que também está dito, Nicodemos, aquele homem, doutor da lei, que certa ocasião foi ter de noite com Jesus, também se moveu sutilmente num gesto de apreço e de amor a Jesus, ainda que de forma tímida e um tanto acovardada. Mas, com certeza, tal situação iria mudar. Não tenho dúvidas quanto ao fato de que tanto José de Arimateia como Nicodemos vieram a abraçar a fé com mais ousadia e vigor, posto que haviam sido constrangidos pelo amor de Cristo, demonstrado ali na cruz do Calvário. Ambos, com certeza, saíram das sombras e abraçaram vigorosamente a fé em Jesus. José de Arimateia levou o corpo para um sepulcro novo, num local muito bom, e com certeza as especiarias trazidas por Nicodemos, mirra e aloés, serviram na preparação para o sepultamento. Jesus foi sepultado numa propriedade que pertencia a uma pessoa rica, no caso, José de Arimateia. E o que isto significa? Significa o cumprimento de mais uma dentre as 332 profecias que se cumpriram na pessoa de Jesus e que diziam respeito ao Messias, o Cristo de Deus. O profeta Isaías havia predito 7 séculos antes o seguinte: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
Isso está escrito no capítulo 53, no verso 9. A depender dos raivosos judeus, o corpo de Jesus talvez seria descartado no vale de Inom, ou no Geena, que era o lixão da cidade, onde eram ali jogados os corpos dos malfeitores. Isto seria uma maneira de demonstrar todo o desprezo que eles tinham pela pessoa de Jesus. Todavia, o Senhor não seria desonrado nesta questão. E isto porque o Pai jamais permitiria que isto acontecesse desta forma. Jesus nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, de sorte que o Pai o honrou. Eu fecho esta reflexão com um fato narrado não pelo evangelista João, mas pelo evangelista Mateus, no capítulo 27 do seu evangelho, a partir do verso 62, que faço questão de ler também com vocês. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Meus queridos, o sepulcro foi fechado com uma pedra pesada. Mas isto não era o bastante para aqueles homens. Por isto, reivindicaram perante Pilatos que o mesmo fosse guardado com segurança, tendo sido designado por Pilatos soldados para fazer a guarda, e ainda por cima, os judeus colocaram um selo para denunciar qualquer tentativa de violação do túmulo. Se Jesus era um embusteiro, por que temer um embusteiro morto? O que eles desconfiavam e o que de fato aconteceu é que, conforme ele próprio, Jesus, havia dito, a morte não poderia detê-lo. Nem pedra, nem lacre, nem guardas, nem nada, nem ninguém pode deter o autor da vida. Tanta preocupação da parte daqueles homens, mas, como bem lembrou William Hendricks ao afirmar sobre isto, citando o Salmo de número 2, verso 4, ele disse: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, que nós não sejamos como José de Arimateia e Nicodemos quando abraçaram a fé. Que não sejamos esses cristãos enrustidos, reticentes, mas pendentes a serem agentes secretos do que embaixadores do Senhor. Que nós não sejamos tímidos na nossa fé, mas que sejamos ousados. Que não façamos as coisas escondidas para não sermos denunciados por conta do nosso compromisso com Jesus. Pelo contrário, que possamos ser corajosos e possamos ser ousados na nossa fé. Também, Senhor, nós te louvamos, porque nada aconteceu por acaso na vida de Jesus, nem mesmo o seu sepultamento, porque isso estava previsto nas Escrituras Sagradas, pelo profeta Isaías. Ele foi sepultado com os ricos, porque o Senhor honrou o seu filho. E, Pai querido, obrigado, porque nada, nem ninguém, podia ter detido o autor da vida, porque nele está a vida e ele é a vida, o nosso Senhor Jesus. Por isso nós te damos glórias, te damos louvores, porque o Senhor Jesus ressuscitou para nos dar vida e vida com
com abundância. Louvado seja o seu nome. É a oração que fazemos a ti, no nome dele, no nome precioso de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todo sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.